Olá, segundo ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Animados para mais uma semana de aula? Hoje é segunda-feira, dia 19 de outubro. Vamos iniciar aí mais uma semana de aula, né? Com muitos aprendizados. E essa semana é a semana do criacionismo. Então, todos os dias terão um vídeo aí que o prof vai colocar para vocês o link, para vocês assistirem, né? Falei um pouquinho, algumas coisas sobre a explicação, né, de como acontecem algumas coisas relacionadas aí ao criacionismo. Espero que você goste do vídeo de hoje falando, né, por que que o céu é azul. Descobertas aí que eu também fiz, viu? Gostei muito do vídeo. Vamos começar nossa aula, então? Na segunda-feira nós temos português. Tá? Então, nós ainda estamos usando a apostila do terceiro bimestre, mas nós vamos finalizá-la hoje, isso mesmo. Nós, na semana passada, não teve aula de português, acabamos aí enrolando um pouquinho nosso conteúdo, tá? Mas hoje nós terminamos aí, concluímos a apostila do terceiro bimestre. Então, você vai abrir o livro lá na página 45. Nós faremos a página 45 até a página 48. Vamos lá? E nós começamos, então, com a atividade 28. Tá assim, complete a tabela com as palavras que foram modificadas nos versos da atividade anterior. Então, nós vamos relembrar qual foi a atividade anterior e nós faremos essa aí, tá? Então, vamos lá no livro e relembraremos a atividade anterior. Muito bem, a atividade anterior falava aí sobre os verbos, isso mesmo. Nós vimos que verbos são ações, né, que nós praticamos, tá? Então, quando nós praticamos essas ações, ela vai depender se tem uma pessoa ou mais pessoas realizando essas ações, a forma de falar vai mudar, isso mesmo. E nós chamamos isso, né, de concordância verbal. Tá? Então, dependendo da situação, quantas pessoas estão realizando a ação, vai mudar também a forma de falar, né? Acompanhando a concordância verbal, tá? Então, por exemplo, aqui na A, ali está até destacado, né? Deu, que é o do verbo dar, né? Dar é uma ação. Então, olha lá, mamãe me deu tudo novo. Então, quando mais de uma pessoa participa dessa ação, mamãe e papai, por exemplo, vai ficar mamãe e papai me deram tudo novo. E é importante trabalhar a concordância verbal, porque por nós aprendemos a falar, né? Corretamente. Às vezes até aproveitar uns deslizes aí, mas é importante, tá? Quando nós formos falar, ó, sempre tá concordando o verbo, falando corretamente, tá? Então, quando mais de uma pessoa realização, muda a forma de falar. Então, em vez de ficar me deu, vai ficar me deram. Embaixo, mamãe me deixou na escola. Então, mamãe e vovó me deixaram na escola. O verbo deixou, né? Do verbo deixar, tá? E quando mamãe foi embora, que foi do verbo for, tá? Então, quando mamãe e titia foram embora, tá vendo que mudou então? Ó, mamãe me deu, mamãe e papai me deram. Mamãe me deixou na escola, mamãe e vovó me deixaram. Quando mamãe foi embora, mamãe e titia foram embora. Tá? Então, nós vamos lá completar a forma correta dos verbos, né? Vamos ver como fica. Então, ficou assim, né? Mamãe, então, se tem mais uma pessoa realizando a ação, deu, do verbo dar, fica deram, tudo novo. Deixou, do verbo deixar, fica deixaram, tá? Na escola. E foi, do verbo for, fica foram. Tá? Então, é importante, né? Nós lembrarmos quando nós vamos falar, né? Se é mais de uma pessoa que está exercendo, né? Ou seja, se é no plural, aí nós temos que mudar, né, o verbo, a forma de falar, isso se chama concordância verbal, tá? Bem facinho, né? Mais para frente, conforme vocês forem estudando aí nas outras séries, né, vocês vão aprender, né, um pouco mais aí sobre os verbos, os tempos verbais, né?
concordância, tudo isso aí um pouco mais para frente. Então, agora é só para nós termos uma ideia do que existe isso, né? Então, e aprendemos aí aos poucos. Tá bom? Então, vamos então lá para a atividade 29. Complete a tabela com palavras que apresentam o mesmo som inicial das que estão na coluna esquerda. Quais são as palavras? Sapo, sopa e suco. Então, qual é o som inicial? Esse é o som inicial. Sa, so, su. Esse é o som inicial. Então, nós vamos escrever palavras com sa, so e su. Mas primeiro nós vamos escrever as palavras que estão lá no texto e depois nós vamos escrever outras palavras que não estão no texto. Então, vamos lá para o texto. Qual o texto, prof? Do primeiro dia do Kiko na escola, tá? Então, lá nós veremos quais são as palavras com sa, so, su. Vamos lá no texto, então? Vou voltar no texto para vocês verem. Aqui estamos no texto. Vamos lá, então. É sa, so e su. Vamos ler? Na noite, Kiko é um primeiro dia de aula. Na noite anterior ao primeiro dia na escola, sonhei com meus monstros e o homem da sacola. Ó, só que tem dois. Quais são? Sonhei e sacola. Então, já foi sa, su. Então, agora falta su, tá? Mamãe me deu tudo novo, mochila, tênis, uniforme. Eu lá queria saber, meu medo era enorme. Mamãe me deixou na escola, então eu descobri um segredo bem secreto, com você vou dividir. Qual que era o segredo? Quando mamãe foi embora, ó, sumiu. Isso, então aqui o sumiu. Então, nós vimos, né? O sa é a sacola, o so é o sonhei e o su é o sumiu. Então, nós vamos escrever lá, tá? Sacola, sonhei e sumiu. Vamos lá, então. Ficou, né? Sacola, sonhei e sumiu. Essas foram as palavras do texto. Agora você vai escrever outras palavras com sa, so e su. Tá? Pode ser qualquer uma aí. Eu coloquei aqui, ó. Sapato, nós fizemos esse lá na aula online, tá? Sapato, sol e sunga. Tá certo? Bem fácil, né? Então, vamos lá para a atividade 30. Continuando, então, com o som de vocês vão completar com as sílabas que estão faltando. Nós temos aqui 2 trava-línguas, vamos lá? Olha, o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo papo e o papo soltando vento. Legal, né? Fala bem rapidinho. Olha o sapo dentro do saco, o saco com o sapo dentro, o sapo batendo papo e o papo soltando vento. Isso! Aí tem outro aqui. Uni, duni, te, salamé, minguê, um sorvete colorê, escolhido foi você. Tá fácil, né? Então vai ficar e sol. Depois sa e sor, tá? Então você percebeu que as palavras, quando ela se inicia com a letra S, ela faz som de S. Isso mesmo. Então, nós vimos, né, que a letra S faz vários sons. Mas no início da palavra, a letra S faz som de sa, se, si, só, su. Mas nós vamos descobrir que não é só a letra S que faz som de S, não. Tem outras letras também que podem fazer esse som. Veremos quais são aqui na atividade 31. Compare as sílabas que você escreveu na atividade anterior com as que estão destacadas a seguir. Nós temos outro trava-língua. Tecelão tece o tecido em 7 sedas de Sião. Tem sido a seda tecida na sorte do tecelão. Então, você viu que o som de C e si pode ser escrito com S, mas também pode ser escrito com a letra
C, isso mesmo. Então, o C e si podem ser escritos tanto com S ou com C, tá? Ceci, ceci. Aí aqui no texto tem, né? Ó, tecelão, tece, tecido. Aí de novo, mas com S. 7 sedas. Sião, si, ciã, c. Viu? Então, a letra, o som C e si pode ser escrito com C e S. Você percebeu, né, que quando então é acompanhada da letra vogal e I, tem o C. Mas nós veremos que não é só o C, não. Tem outra também. A atividade 32, nós veremos quais são. Vamos lá? Muito bem. Então, olha aqui. Eu posso substituir também os sons de sa, so e su por quem? Pelo C cedilha, isso mesmo. Então, ó, C e si, posso colocar letra C, né? Vogal E, vogal I. Mas aqui com a vogal A, O e U, eu posso usar o C cedilha, tá? Então ficarão assim, ó. Açúcar, poço, calça, onça, laço, né? Aí, suco, sofá, saia, com S e as outras com C cedilha. Aqui tem uma regra importante que você vai perceber, que nenhuma palavra começou com C cedilha, você viu? Quando aqui, ó, faz o som de s no início, que letra que foi usada? Letra S. Tá vendo aqui? Suco, sofá e saia. Foi usado a letra S, não foi usado C cedilha. Então, o que eu entendo disso? Que o C cedilha eu posso usar com A, O, I, U, essas vogais, mas nunca no início da palavra. E na atividade 33 é um complemento. Então, escreva palavras que começam, iniciam, né, com sons indicados. Então, você vai escrever palavras que começam com sa, so e su. Então, aqui tem várias. Você vai escolher aí, tá? Tem saudade, sala, sal, saúde, Sofia, soneca, sorvete, soprar. Suco, subir, surpresa, suor. Aí você vai escolher, né? Existem várias palavras aí com sa, so e su. Faça aí, escreva aí. Muito fácil. Legal. Aqui nós temos um diário. O Pedro, ele mudou de escola e no primeiro dia de aula ele escreveu aí, né, o que aconteceu com ele no primeiro dia de aula. Mas ele errou algumas coisas na escrita, tá? Então nós vamos identificar o que o Pedro escreveu errado e depois nós vamos marcar ali no checklist da professora, né, identificar os erros dele. Então vamos ler primeiro? Recife, 25 de outubro de 2018. Então, isso aconteceu nessa data, tá? Querido diário, muitas coisas estão diferentes com a mudança da minha família para essa nova cidade. Meus brinquedos ainda não têm lugar para ficar. Meus livros e cadernos estão na mesa da sala. Espero que logo tudo fique mais ajeitado. Hoje, fui à minha nova escola. Conheci os colegas, Bruno e Felipe, e conversei com outros meninos no recreio. A professora Sandra foi bem legal comigo. Ainda não estou muito animado, mas espero que amanhã seja um dia bem feliz. Vamos ter aula com experimentos de ciências. Acho que vai ser bem divertido. Então, Pedro aí, né, estava achando bem diferente a mudança. No primeiro dia ele não estava muito animado, não, mas estava ansioso para os próximos dias, né? Ele conheceu alguns coleguinhas e também a professora foi bem bacana com ele, foi bem legal com ele. Mas nós percebemos aqui alguns erros na escrita do Pedro no diário. Primeira coisa, o quê? Qual que é a regrinha? Início de frase ou depois do ponto final e continuar escrita na mesma linha, ou ponto de interrogação, exclamação, começa o quê? Com letra maiúscula. Nomes próprios com letra maiúscula e início de frase,
Se a frase continuar depois do ponto final, depois do ponto de interrogação, exclamação, né, o sinal ali. Então, nós vemos aqui que o Pedro não fez isso. Olha aqui, em algumas partes, ó, faltou um aqui, ó, meus, tá vendo? O ponto final aqui, ele esqueceu de iniciar com a letra maiúscula. Então, meus brinquedos, ainda tem um lugar para ficar. Depois ali, espero, ponto final deveria começar com letra maiúscula. Aqui, conheci os colegas, ponto final deveria começar com letra maiúscula. E com outros meninos no recreio, ponto final. A professora deveria ser com letra maiúscula, letra A. Aqui ainda, ó, ainda não estou muito animado. Também deveria começar com letra maiúscula. No vamos ter aula com experimentos de ciência, também deveria iniciar com letra maiúscula. E aqui, depois do exclamação, acho que vai ser muito divertido, também deveria iniciar com letra maiúscula. Então, todos esses lugares aqui deveria começar com a letra maiúscula. E o Pedro esqueceu. E tem outro errinho aqui também, ó. A palavra ciências é um nome comum, né? Ele não deveria escrever com C maiúsculo, tem que ser com C normal, né? Então, nós só usamos letra maiúscula, início de palavras, né? De frases ali depois do ponto, ou de frase, e nomes próprios. E ele esqueceu e fez ali, tá? Então, esses foram os erros que o Pedro cometeu ali ao escrever no diário. Então, agora nós vamos fazer o checklist da professora aqui, né? Identificar os erros dele. É possível compreender o conteúdo do texto? Sim, deu para entender, né? Que ele mudou de lugar, que ele estava ansioso, que ele não gostou do primeiro dia, que ele conheceu os colegas, a professora foi legal. Então, sim, deu para compreender, sim. Então, quando ele acertou, você vai marcar com isso aqui, né? Check ali, ok. Se ele errou, X. Então, sim, ele deu para entender. Então, ali, check, acertou. Segundo, a letra maiúscula no início da frase? Não, tem vários lugares, olha ali. Nós vimos ali, né, que ele esqueceu de pôr letra maiúscula. Então, vai ser o quê? X aqui. Há letras maiúsculas nos nomes próprios? Sim. Olha aqui, ó. Bruno, Felipe e Sandra. Os 3 nomes mencionados começaram com letra maiúscula. Então, também, check, positivo, tá? Então, essa aí é a atividade Pedro, tá? Façam aí. Na atividade 2, né? Você vai acrescentar uma estrofe ao poema narrativo do Kiko. Vamos ler o poema. Nós vamos pensar aqui, né? O que a mãe do Kiko poderia ter dito para ajudar o filho a se preparar para o primeiro dia de aula? Vamos pensar? Primeiro nós vamos ler o texto, depois nós vamos ver, né, o que a mãe dele poderia ter feito. O texto lá na página 41, tá? Novamente, vamos fazer a leitura desde o começo, tá? Kiko em primeiro dia de aula. Na noite anterior ao primeiro dia na escola, sonhei com 1000 monstros e o homem da sacola. Mamãe me deu tudo novo, mochila, tênis, uniforme. E eu queria lá saber, o meu medo era enorme. O que a mamãe do Kiko poderia ter falado aqui para ele não ter tanto medo? O que os pais de vocês falam para vocês quando vocês estão com medo? Então, o Kiko estava tendo sonhos, estava tendo pesadelos, estava com medo, não queria nem saber do uniforme, do material novo, porque ele estava com muito medo. Quando vocês estão com medo, estão apavorados, o que os papais de vocês ou mamãe fala para acalmar vocês? Então, vamos pensar aqui, né? Nós colocamos aqui lá na aula online, nós pensamos, chegamos aí nesse resultado, tá? Então, mamãe me acalmou, dizendo, aqui tem uma vírgula aqui, tá? Filho, não tenha medo, pois a escola não tem segredo. Ah, viu aí? Fez até uma rima, né? Se você quiser pensar em outra coisa, mas lembra da estrutura de um poema narrativo, tá? Tem que ser em versos e tem que rimar também. Tá? Então, ficou lá. Então, mamãe me acalmou dizendo, filho, não tenha medo, pois a escola não tem segredo. Que legal, tá? Então, você vai escrever aí. E na atividade 3, nós vamos ver o uso do R ou RR. Em algumas aulas passadas nós já tínhamos visto, né?
A letra R, no início da palavra, ela vai ter som de R. R. Então, toda palavra que se inicia com ele será R. Então, aqui vai ser quais palavras aqui? O rádio e o relógio, ó. Inicia com a letra R. Rádio e relógio, tá? Um R entre as palavrinhas, né? Entre as vogais, tem som de R. R fraco, lembra? R forte, R fraco. Então, ó, R, R. Quais são as palavras que têm esses sons? Ó, cadeira, pera e pirulito. Um R só, entre as vogais, tem som de R. Cadeira, pera, pirulito. E entre as vogais, para que o R tenha som de R, o que eu tenho que fazer? Colocar dois R's. Então, aqui, ó, beterraba. Se tivesse só um R entre as vogais, seria beteraba. Tá errado, né? Beterraba. Macarrão e garrafa. Viram aí a regrinha? Quando a palavra começa com a letra R, R forte, tem som de R. No meio da sílaba, se estiver entre as vogais, tem som de R. Para que tenha o som de R, eu preciso de dois R's. Essa é a regrinha, tá? Então, ó, vogal, vogal, dois R's para ter som de R. Vogal, vogal, dois R's. R. Vogal, vogal, dois R's, R. Porque se tiver um R só, vogal, vogal, R. Aqui, vogal, vogal, R. Vogal, vogal, R. Essa é a regrinha. E é isso aí, meus amores. Não tá difícil, tá? Tá bem facinho essas atividades. Né? Nós já tínhamos aprendido aí durante o terceiro bimestre um pouquinho, né? Do som da letra S, do R forte, o R fraco, né? O que são verbos. Então aí, né? Só revisando esse conteúdo, tá? Faça a atividade, manda para a prof. Se puder, né, manda lá no Eclair, bem melhor, tá? Porque não fica tão sobrecarregado o celular da prof. Aí, se não tiver como, pode mandar aí pelo WhatsApp, tá? Manda as atividades, porque elas também valem pontos na hora de fechar o bimestre, tá? Tanto a atividade avaliativa quanto as atividades diárias, elas também valem ponto. Então, por isso é importante vocês mandarem para a prof ir acompanhando, se vocês estão conseguindo fazer, se não estão, se estão tendo dificuldade, né? Para que vocês realmente possam aprender. Se está tendo dificuldade, professora, eu não estou entendendo isso aqui. Dá esse feedback para a prof, que às vezes a prof pode explicar de uma outra forma, assim vocês conseguem entender, conseguem aprender. A mamãe e o papai, na hora que vai ajudar, né? Consegue ter aí um material para ajudar vocês. Ah, outra coisa que eu esqueci de avisar. Português ficou então na segunda-feira, mas o escreva corretamente vai ficar na sexta, igual era antes, tá? Porque às vezes não estava dando tempo de fazer na aula online, o português do escreva corretamente também. Então ficou assim: segunda-feira, aula de português. Terça-feira, aula de matemática. Quarta-feira, aula de história e artes. Quinta-feira, aula de geografia e religião. E na sexta ficou ciências, eu escrevo corretamente. Assim, né, nós conseguimos fazer todas as disciplinas da semana. Tá bom? Um beijo, até amanhã. Tchau.